Nosso estudo de hoje é a lição 2 do livro Paciência, tem por título Serve e Caminha. Tempo é doação da providência divina. Tempo, no entanto, para quê? Indagaram muitos. Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para a frente fazendo melhor. Realmente possuímos a valorosa legião dos companheiros que avançam dificilmente pelas escarpas do trabalho sobre fardos de obrigações que carregam com alegria. Entretanto, ao nosso lado temos uma legião muito vasta, a dos companheiros expectantes. Traçam planos de elevação, querem levantar grandes instituições de benemerência, criam sugestões renovadoras para as realizações em andamento sem se voltarem para os setores da ação. Confessam a realidade de certos fenômenos com que foram defrontados, como que a convidá-los para o exercício do bem. Relacionam casos familiares que lhe pareceram graves advertências. Descrevem sonhos admiráveis com que foram favorecidos. Comentam as relações sociais de que dispõem, junto das quais recolheram avisos e ensinamentos. No entanto, em seguida, semelhantes alegações mostram-se desarvorados e indecisos, esquecendo-se de que é indispensável se desloquem na direção das atividades nas quais se ergue o bem aos outros a fim de que os outros lhes forneçam auxílio no momento oportuno. Quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para, nem retrocede. Não hesites, inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres, faze algo, desfaze-te de algum pertence de que mais te utilizes, a benefício de alguém com necessidades maiores do que as tuas, alivia os obstáculos em que algum enfermo se encontre, age em favor de alguma criança sem proteção, estende pelo menos essa ou aquela migalha de apoio às mães desvalidas, afirma-nos o Evangelho que a fé sem obras é morta. Sonha e mentaliza, mas serve e caminha. Em qualquer crise de existência, conserve a calma construtiva, uma vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Essa lição é bastante profunda para a gente analisar. A gente pode aqui, enquanto a gente estava fazendo a leitura, a gente pode exemplificar de duas maneiras. A gente conhece muitos irmãos, inclusive a gente se encontra também nesse exemplo, daqueles que um dia receberam por intuição ou até mesmo alguma orientação do plano espiritual no sentido de fazer um determinado trabalho. Mas você recebe aquilo, te confirma, e você, quando começa, no entanto, aí Emmanuel fala assim, a gente fica desarvorado e indeciso e acaba não dando os passos corretos para poder estar executando a tarefa que foi proposta. Por outro lado, a gente também conhece pessoas que tiveram uma oportunidade de montar uma estrutura para um grande trabalho e, materialmente, fizeram mesmo um centro enorme, né, muitas salas, muitos locais para atendimento, mas que ainda não tem o público suficiente, o público necessário para que o trabalho aconteça. E sonha em aproveitar melhor as instalações que foram construídas previamente para depois ver todo o espaço sendo aproveitado. Então, esses dois lados, um ficou travado e acabou não fazendo nada, e o outro achou que a melhor maneira de fazer era dar o pontapé inicial no ponto material. Quando a gente traz aqui no nosso coração a referência, o exemplo de uma instituição chamada Malé, que é a obra social do Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis aqui no Rio de Janeiro. A gente pega o Centro Espírita Antônio de Aquino, que hoje tem Centro Espírita Antônio de Aquino, onde é essa obra social, a Malé. A Malé, quando ela começou uma instituição muito pequena, um imóvel, imobiliários pequenos, mas que começou a fazer o atendimento mais emergencial ao público que estava ali do lado. Qual era a proposta? A proposta era, inicialmente, socorrer através de cesta básica, através da alimentação, a população local. Aí, com o tempo, foi feita a proposta de médicos formados aqui na Terra, médicos encarnados, trabalharem em parceria com médicos do plano espiritual. Aí, quem já teve a oportunidade de conhecer a Malé, vocês vão ver o seguinte, que aí comprou um
pedacinho do terreno mais para trás, aí fez uma emenda, comprou um pedacinho do lado, comprou um pedacinho do outro, e conforme as oportunidades foram aparecendo, a obra foi crescendo para cima, para os lados, né? E sendo aproveitada o tempo todo, porque naturalmente chega um momento em que, peraí, esse espaço físico ele ficou pequeno, vamos agora começar a aproveitar mais espaço, comprar mais um pouquinho. Então hoje a gente vê um imóvel que é grande, mas um imóvel que está sendo aproveitado para mais de 95%. Todas as salas são realmente utilizadas, todos os lugares estão sendo utilizados realmente, né? Isso que é até gratificante. Quando eu leio uma lição como essa, eu vou aqui aproveitar e também falar sobre um exemplo que aconteceu comigo também, de uma vez eu chegar perto e buscar uma orientação espiritual, e o espírito querido Dr. Herman falar para mim o seguinte, falar que estava na hora da gente começar a pensar em colocar uma escola no nosso centro espírita. E tanto em mim como na companheira que estava no dia, ela também me acompanhando, e nessa conversa com o Dr. Herman, bateu uma certa tristeza na gente, porque a gente estava com uma dificuldade tão grande de manter a estrutura que a gente já tinha. Nós temos um teatro na nossa casa espírita. Ele falou, como é que eu vou fazer uma escola? E mais ainda, né? Ainda vou. Essa ideia está. Muitos dos dirigentes da casa não compartilham dessa ideia, eles preferem que a ideia a casa fique voltada só para a cultura. E isso foi uma coisa que, conforme a gente não conseguia visualizar uma maneira de colocar na prática, aquilo acabou desmotivando a gente, exatamente como é a mensagem que fala para a gente. Olha bem, no primeiro momento chega o Dr. Herman e me dá a ideia. Aí o que eu faço? Eu traço plano de elevação, eu quero levantar grandes instituições de benemerência, eu vou criando sugestões renovadoras, está aqui no texto que a gente leu. Eu confesso a realidade de certos fenômenos, eu relaciono casos familiares, né? No entanto, eu me mostro desarvorado, indeciso, e agora? Aí a dica do Emmanuel, não hesites, inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres, faz aquilo que está ao teu alcance. Então eu não consigo agora uma escola, mas eu consigo dar aula para um determinado grupo de pessoas. E nós fizemos exatamente isso, nós montamos um curso preparatório para concurso. Tivemos alguns alunos até a pandemia acabou, né, atrapalhando. Faz algo, desfaz-te de algum pertence, ele falou para começa pelo primeiro passo e de maneira despretensiosa, porque se você começar a fazer e realmente ganhar a confiança dos espíritos, daqui a pouco naturalmente outras pessoas vão aparecendo para somar com você, porque é assim que funciona o negócio, a gente não faz sozinho, mas a gente demonstrando a vontade de fazer, alguém vai, o que você está fazendo? Não, esse projeto é legal, vamos começar a fazer junto também. E muitas das vezes, aquela coisa que a gente sonha ser enorme, aquela instituição funcionando, ela nem vai acontecer agora nessa encarnação, não. A gente vai começar fazendo, mas os trabalhadores que estão junto com a gente, eles estão motivados, então eles vão abraçar a tarefa. E daqui a pouco a gente vai desencarnar e lá, daqui a pouco a gente vai do outro lado observar a instituição crescendo. Por quê? Porque teve pessoas dedicadas que não deixaram a ideia morrer e que levaram a ideia para frente. Botou aquela frase, né? Acendeu, leve a luz adiante. Luz se acende, depois se leva adiante. Muito bem. É diferente, sim, daquela pessoa que, como a gente conhece um caso, né? De uma pessoa que teve uma oportunidade, foi financiado e construiu uma casa enorme, enorme, enorme. E que ele, numa conversa comigo em particular, ele falou, poxa, agora eu quero ver a gente trabalhando. E eu fiquei pensando, não, mas ele cresceu demais materialmente e ainda não teve o material humano para poder dar continuidade, dar sequência ao trabalho do jeito que precisa. Então agora, aos pouquinhos, né? Talvez ele também não observe nem nessa encarnação, né? Daqui a pouco, né? Mas a gente tem que fazer, dar o primeiro passo, colocar em andamento o projeto que a gente se propôs a trabalhar. E aí vamos deixar que o tempo vai falando e a espiritualidade vai investindo na gente conforme vai observando a dedicação de cada um de nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.